Olá, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, eu aí com a parceria de sempre aí do Luiz Salvatore, né? Esse é o quarto vídeo do nosso curso de Educação Financeira do Instituto Brasil Solidário. Nós já conversamos bastante coisa, né? Falamos lá sobre endividamento, falamos sobre comportamento no último vídeo, e no último vídeo a gente deixou já o gancho para a entrada para o planejamento financeiro. Vocês devem ter assistido, devem se lembrar. E falar em lembrar, é sempre bom comentar aqui, né, que a gente faz esse vídeo com todo carinho para vocês, mas espera que vocês também estejam seguindo o conteúdo que está na plataforma EAD e os fascículos, né? É importante, né? Como a gente sempre fala e vamos falar em todos os vídeos, né? Existem muito mais informação lá, complementar aos nossos vídeos. Na verdade, os vídeos são complementares àquelas informações que são importantes para vocês, ok? Então, é importante que vocês sigam lá. Bom, essa é a aula 4, como a gente já falou. Nós vimos já nos vídeos anteriores que a nossa existência, nós precisamos pensar não só na questão imediata, mas também nas questões de médio e longo prazo para tomar as nossas decisões financeiras, porque nós temos necessidades existenciais que se tornam obrigações financeiras existenciais, e por isso a gente entende, claro, que existir, por mais básico que seja, ou seja, viver com o mínimo conforto que seja, custa. Né? Pouco ou muito vai custar dinheiro, nós precisamos de dinheiro, já vimos isso. Né? Então, é importante a gente pensar, se a gente fosse pensar de uma maneira básica, né? Vamos imaginar lá que nos 80 anos, que são aquela expectativa de vida que a gente tem, né? Segundo o IBGE, nós teríamos, então, 80 vezes 12 meses, né? 12 meses por ano, 960 meses de vida, se o Papai do Céu nos permitisse realmente viver pelo menos esses 80 anos. Né? Se nós pensarmos, gente, que o indivíduo tivesse, em média, né, durante esses 960 meses, 80 anos, um custo de vida mensal de R$ 500 por mês, tá? Isso numa média, né? A gente teria, numa conta matemática básica, um custo existencial de toda existência de R$ 480 mil para esse indivíduo. Né? Então, 960 vezes R$ 500, 480 mil. Se o custo de vida mensal médio, estou falando durante os 80 anos, a média, fosse de R$ 1.000, o custo da existência do indivíduo seria aproximadamente R$ 960 mil. E se o custo de vida médio dele fosse de R$ 1.500 por mês, nós teríamos um custo existencial, né, da existência toda, de R$ 1.440.000. Ok? A questão que a gente tem que pensar é o seguinte: o quanto desse custo mensal, ou seja, 500, ou seja, 1.000, ou 1.500, ou R$ 5.000 por mês, é necessário e o quanto é supérfluo. Né? O quanto pode ser reservado para que a gente tenha um bem-estar e uma segurança financeira maior no nosso futuro. E isso é importante pensar. Okay? E quando a gente fala de estratégia existencial para ter uma segurança maior, não necessariamente, gente, mesmo se tratando de finanças, nós precisamos operar com o dinheiro em si, fazer operações financeiras em si. Olha só que interessante. A estratégia mais básica, e que a maioria não faz, né, de estratégia financeira para longo prazo, é o que a gente chama de estratégia financeira existencial. Como funciona isso? Olha só, vamos pensar. Hábitos alimentares e de higiene saudáveis. Se nós temos hábitos alimentares e de higiene, claro, saudáveis desde cedo, desde criança, e mantemos isso, né, principalmente na questão alimentar, né, alimentos mais saudáveis, não é? Vocês concordam que nós vamos ter um corpo, uma saúde melhor lá na frente? Né? Quais são as doenças que mais aparecem
lá na frente, na idade adulta ou na velhice, né? São diabetes, pressão alta, colesterol, coração, não são essas. E a maioria dessas doenças, né, não são causadas por má alimentação, não é? E quando nós nos deparamos com essas doenças lá no futuro, essas doenças não envolvem custos, e às vezes até dependendo do grau que você está com a doença, né, ou com o problema, custos até altos. Isso quer dizer o seguinte, que se nós temos hábitos alimentares de higiene saudáveis desde cedo, a probabilidade da gente ter essas doenças no futuro é menor, portanto, a probabilidade de precisar direcionar parte da nossa reserva, ou mesmo da nossa renda mensal, para a saúde, para remédio, para tratamento, também é menor, o que faz com que sobre dinheiro lá na frente, para a gente fazer alguma outra coisa, aproveitar a vida, viajar, sei lá, escolher o que fazer com ele. Não ser obrigado a utilizar com saúde, né? Atividades físicas e cuidados com o corpo desde o início seguem a mesma lógica, né? Ou seja, se você pratica atividade física, e eu não estou falando de ir para academia todo dia, eu estou falando de fazer atividade física mesmo, que seja andar 30 minutos aí na rua, na praça, no seu condomínio, onde você puder, né, fazer alguns exercícios dentro de casa mesmo. Hoje é fácil encontrar vários vídeos orientando sobre isso, né? E, de novo, quais são os principais problemas que a gente tem corporal lá na frente? Coluna, joelho, temos problemas nas articulações, né? Problemas de coração que também são causados pela falta de atividade física, não é isso? Então, não segue o mesmo princípio. Praticar atividades físicas regularmente desde cedo também deve diminuir a probabilidade de problemas corporais lá na frente, que poderão exigir direcionamento financeiro para tratamento. E o acompanhamento periódico da nossa saúde. Quantos de nós temos planos de saúde e só vamos no médico quando dói muito? Não é? Principalmente, infelizmente, os homens, né? As mulheres ainda se cuidam mais rapidamente, mas os homens demoram muito. E aí, o que acontece? Quando dói muito, quer dizer que o estágio da causa daquilo lá provavelmente já está mais avançado. E custo de remédio, de tratamento, de tudo isso, e o risco na saúde é muito maior. Então, também o acompanhamento periódico da saúde, isso tudo planejado, também é uma estratégia financeira, porque evita de você ter que gastar muito dinheiro, né, desnecessariamente, porque você poderia ter cuidado antes, com um risco, inclusive, menor. Você deixa isso crescer e o custo também cresce lá. Não é, Luiz? O que você acha dessa coisa? Olha só, né? É uma estratégia que, na verdade, você não lida com dinheiro, apesar de ele ter um reflexo financeiro lá na frente. Ser muito bacana e fundamental essa conversa que a gente está tendo aqui nessa quarta aula. E, como sempre, eu trago as minhas rápidas anotações, olha só, nesses poucos slides, né? E eu tenho 3 palavras aqui que eu acho que são muito importantes para isso que você está falando enquanto estratégia financeira existencial. As palavras são usadas, né, e já colocadas: bem-estar, projeto de vida e a própria existência. E aí eu classifico que o bem-estar tem a ver com os nossos desejos também, projeto de vida tem a ver com os nossos sonhos, e a existência tem a ver também com as necessidades. Isso é muito importante que a gente pense e reflita sobre desejos, sonhos e necessidades do ontem, do hoje e do amanhã. E o que é legal aqui é que as pessoas que estão fazendo o nosso curso, elas terão acesso também aos jogos, né? Então, estamos falando da educação financeira, porém, brevemente, as pessoas vão começar a entender o que o jogo Piquenique Bons Negócios tem a ver com isso. E o Piquenique aborda muito isso, né? A questão dos hábitos alimentares, a questão de comportamentos saudáveis, né? A própria ligação das atividades físicas, das escolhas que você pode fazer ali no tabuleiro, que vão te levar a uma vida mais saudável, um comportamento com o corpo, a própria questão da saúde, e, ao mesmo tempo, o Bons Negócios vai trazer a questão das necessidades, né, que tem a ver com o mundo dos negócios, mas essas questões de termos despesas, termos receitas, e que se a gente não se planeja para esses momentos, a gente pode ter surpresas negativas.
Então, é muito importante isso que a gente está falando, e esse é um excelente debate para a gente ter com os nossos alunos, em sala de aula, com nossos familiares, para que a gente possa realmente usar esse tema da economia existencial e fazê-los conversar sobre esses aspectos da saúde, do projeto de vida e das necessidades que a gente tem enquanto ser humano. Muito bacana, Nassir. Legal, Luiz. Então, é importante a gente citar isso, né? Porque quando a gente fala em educação financeira, a gente pensa muito ali, é claro que é o objeto principal o dinheiro, mas existe o próprio comportamento, sem necessariamente operar operações financeiras com dinheiro, podem resultar em lucros, né? Em resultados positivos futuros, ok? Bom, seguindo aqui, nós precisamos, já falamos sobre isso, né? Entender que um dos fatores mais importantes, mais críticos para a nossa segurança financeira são as decisões financeiras. Já falamos bastante disso nos vídeos anteriores, né? Então, elas precisam ser conscientes, eu preciso saber e pensar, refletir no que eu estou fazendo, né? Elas precisam ser inteligentes, ou seja, não é consciente pensar no que eu estou fazendo, mas pensar com parâmetros de outros, né? Da moda, da publicidade, da mídia, não é isso. São inteligentes pensando no meu bem-estar, não só no imediato, no hoje, mas no médio e longo prazo, né? E precisam ser estratégicas, né? E quando a gente fala em estratégia, não existe estratégia sem inteligência e planejamento e, claro, disciplina sobre esse planejamento. A estratégia, o que é? Ela é um caminho, né? É um plano de ação para eu chegar em algum lugar ou a algum objetivo, né? E neste plano de ação estratégico, né? Qual é um mapa que todos nós precisamos ter pessoalmente, né? Como pessoa ou como família ou como empresa, claro, pessoa jurídica também como negócio, é o planejamento financeiro. A gente não conversou lá sobre aqueles parâmetros, eu preciso pensar, eu preciso... quando eu falei lá do Rápido e Devagar, do livro, né? Do Sistema 2, a gente precisa analisar, e como que o cérebro decide? A gente já conversou um pouco sobre isso, por comparação. E quando a gente está falando de gastar ou de investir ou reservar, qual tem que ser o nosso parâmetro de decisão? O que a gente quer? Se está em promoção ou não? A mídia, o que estão fazendo? Não. O nosso mapa, o nosso planejamento financeiro. É nele que a gente tem que olhar se a gente pode gastar ou não, o quanto a gente vai reservar ou não. É ali que está, né, o nosso mapa para o sucesso, vamos chamar assim, é o mapa do tesouro. Ok? Então, quando a gente fala em planejamento financeiro, tá, existem alguns diagnósticos iniciais, né, que vão fazer bastante diferença quando você começa a fazer o seu planejamento financeiro, né? A primeira coisa é a sua faixa etária. Okay? Uma coisa é nós começarmos a fazer, como a maioria não tem esse costume, infelizmente, de fazer o seu planejamento financeiro, né? Todos deveriam, mas se você resolve fazer o seu planejamento financeiro, iniciar o seu planejamento financeiro com 20 anos, 30, 40, 50, 60, existem prioridades e objetivos diferentes, né? Então, é claro que a faixa etária que você vai começar é um diferencial muito grande e impacta, né, necessariamente em como ele vai ser montado. Ok? Até porque quanto mais à frente, ou seja, com mais idade, você começa o seu planejamento, mais você tem vícios e um passivo anterior, ou seja, obrigações assumidas, responsabilidades com família, com uma série de coisas, né? Então, novamente, quanto mais cedo nós começarmos, melhor. O ideal seria ter o planejamento financeiro antes de começar a trabalhar, né, de forma remunerada, lá com 15, 16, 17 anos, já ter esse conceito. Só que, para isso, nós precisamos ter os conceitos de educação financeira iniciados anteriormente, né, que é o objetivo desse nosso curso. Outra coisa que é um diferencial também, é um parâmetro importante aí, como diagnóstico inicial no planejamento financeiro, é o momento existencial.
né? Se você está num momento, por exemplo, que você acabou de arrumar o seu primeiro emprego, ou que você acabou de passar um concurso, né, de um emprego aí, público, por exemplo, né, que você tem uma segurança maior. Se você acabou de ser demitido e aí você resolveu fazer um planejamento financeiro exatamente porque você ficou preocupado e agora você acha que você tem que ter um mapa, ou se você vai está prestes a casar ou acabou de casar, ou está prestes a ter um filho, ou seja, todos esses momentos existenciais, e claro, se você está endividado negativamente, né, o quanto o seu endividamento está ocupando a sua renda mensal, tudo isso precisa ser analisado com calma, né? E principalmente essa questão do endividamento é outro fator que faz com que, quanto mais cedo o planejamento comece na existência do ser humano, menos endividado ele vai estar. A criança não se endivida, o jovem não se endivida, ele só vai se endividar a partir do momento que ele tiver crédito, né? Então, quer dizer, o conceito do planejamento financeiro tem que vir antes, né, do mercado poder oferecer e ele poder assumir esses endividamentos através do crédito, ok? Outra coisa, claro, já até falei no item anterior, é a situação financeira, né? Se você já está com reservas, se você já tem um emprego ou fontes de renda mais seguras, ou não, se você está com problemas graves financeiros, tudo isso, né, impacta em como você vai montar o seu planejamento financeiro. E, lógico, o nível de consciência financeira. Ok? Muita gente, a gente vê, muita gente aí resolve fazer o planejamento financeiro, entra lá na internet ou conversa com alguém, e alguém fala assim, eu tenho uma planilha para você, eu tenho um modelo para você utilizar, é só você preencher e está pronto, está tudo resolvido. E não é assim. Não é assim. Todo e qualquer planilha, todo e qualquer planejamento, modelo, foi feito pensando em uma realidade. E cada um de nós, e cada família, tem a sua realidade própria. Então, ter um nível de consciência financeira básico para que você consiga, pelo menos, adequar esse modelo que estão te falando para a sua realidade, ou montar o seu próprio, é primordial, né? Então, é por isso que nós também, de novo, precisamos, isso mostra que nós precisamos trabalhar os conceitos financeiros, não simplesmente os conceitos matemáticos, que já são trabalhados na escola, mas os comportamentais e os sociais para fazer esse planejamento financeiro. E, como nós falamos, o planejamento é um mapa, né, estratégico para a gente chegar em algum lugar. Então, nós precisamos começar a definir os nossos objetivos financeiros, né, e as prioridades desses objetivos, né? Então, o meu objetivo financeiro é comprar um carro. O meu objetivo financeiro é comprar uma moto, é comprar, sei lá, alguma coisa. Mas e os objetivos financeiros prioritários ligados ao que a gente já viu que é a nossa existência a longo prazo? Esses é que tem que ter prioridade. Depois nós pensamos no ter. Por quê? Porque a gente vive, qualquer um vive sem carro, mas não vive sem alimento. Não é? Moradia é importante. Você pode até morar no carro se você comprar o carro, é uma escolha sua, mas não vai ser tão confortável assim. Não é isso? Então, nós precisamos dar prioridade às questões, às nossas necessidades existenciais, ok? Então, a primeira coisa, a gente já viu que tem a ver com a nossa seguridade financeira, que nós falamos lá nas aulas anteriores, né? Primeira coisa é a nossa segurança financeira. Nós precisamos do nosso planejamento. O planejamento ele é feito, geralmente, dividido mensalmente, a cada 12 meses, não é isso? Né? Geralmente, o ideal é fazê-lo, montá-lo ou revê-lo, né? Reavaliá-lo ali em novembro, dezembro para o próximo ano. Isso é o ideal que seja feito. Nós montamos eles mensalmente, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, ok? E nós precisamos ver como está a nossa segurança financeira de renda, né? Durante esses 12 meses. Então, eu coloco ali as minhas fontes de renda e vejo se em algum momento isso vai diminuir, isso vai aumentar.
isso, de repente, eu tenho um contrato de trabalho temporário que vai acabar ali no meio do ano. Então, eu preciso ter isso, essa visão macro e global, para eu ver, desde já, o que eu vou fazer a partir dali, como é que eu posso agir a partir dali. Por isso que se chama mapa estratégico, não é isso? A minha estabilidade financeira, né? Então, eu tenho que buscar a minha estabilidade financeira. Fazendo o meu planejamento, o que é a estabilidade financeira? É a renda, uma renda que seja compatível, né, com a minha sustentabilidade básica. Okay? Lembrando sempre que eu consigo controlar o que eu gasto mais facilmente. Eu não consigo controlar o que eu recebo. É mais difícil controlar o que eu recebo. Né? A gente não chega lá para o nosso gerente, para o nosso diretor, né? Ou, no caso aí de alguns educadores que são públicos, né? Funcionários públicos, prefeito ou para o governador, e fala assim, eu estou precisando de aumento, então você, por favor, me dê aumento a partir desse mês. Não é assim que funciona. Eu consigo, então, administrar e gerenciar o que eu gasto. Okay? E é necessário isso. Okay? Então, essa estabilidade financeira eu também vou, através do planejamento mês a mês, ano a ano, eu vou vendo como é que ela está, qual é o risco que eu corro de uma instabilidade financeira, até por imprevistos, né? Como é o caso da pandemia agora, que ninguém tinha num planejamento, nenhuma empresa, nem a maior empresa do mundo tinha lá que em 2019, 2020 ia ter uma pandemia, ia parar de vender, ia acontecer um monte de coisa. Então, imprevistos precisam constar também no nosso planejamento, ok? Também preciso ver, né, a gente vê lá na estabilidade, na segurança, a gente põe no planejamento lá a nossa reserva. O quanto nós vamos reservar? Reserva programada, a gente já falou sobre isso também. Mas eu também preciso ver como eu vou potencializar essa reserva financeira. Né? O quanto eu preciso, né? Preciso não, mas eu gostaria, pelo menos, de potencializar 0,5% ao mês, 1% ao mês, 30% ao mês, 100% ao mês, não sei. Mas a gente precisa ver o que cabe para ver qual é o esforço que a gente vai ter colocar, né, em cima da nossa gestão financeira para conseguir chegar nesses objetivos. É claro que não adianta colocar objetivos que a gente nunca vai conseguir chegar, ok? Tem que ser objetivos alcançáveis, tá bom? E pontos de conquista, né? É importante ter no nosso planejamento, então, depois que a gente já viu toda essa questão de segurança financeira, estabilidade, potencialização, e aí sim os pontos de conquista. Como é que eu vou comprar o carro que eu quero comprar, a moto que eu quero comprar, o imóvel que eu quero comprar, né? O Luiz Salvatore, num vídeo anterior, deu o exemplo lá de um terreno que eles compraram, né? Tudo tem que estar no planejamento, a parcela vai ser parcelada, a parcela cabe, onde que ela cabe, ela aperta, ela não aperta, a gente consegue mesmo, tudo isso vem desse mapa. Não pode ser assim, não, eu acho que está bom, me disseram que está bom, o vendedor, o corretor falou que é um bom negócio, então eu vou fazer. Não é assim, você precisa ver isso no mapa estratégico. E, infelizmente, um outro objetivo financeiro, que eu espero que não sirva para ninguém, né? Mas a gente sabe que serve para muita gente, mas no caso dos jovens e das crianças, a gente precisa chegar antes dessa necessidade, é a recuperação financeira. Né? Muita gente, a gente vê, que só inicia o planejamento financeiro quando, opa, e agora o que eu faço? Como é que eu vou sair desse buraco, desse inferno? Né? Então, quer dizer, a gente precisa começar a ter o hábito, o comportamento, né, de praticar, ter a disciplina sobre planejamento financeiro antes de chegar nessa situação. Na verdade, para não chegar nessa situação. Ok? Então, a sequência básica é uma coisa também que eu sempre converso com o pessoal, e o pessoal, até por um costume, de novo, a gente chegando lá nos nossos costumes, né, nos nossos hábitos, a gente fala qual é a sequência básica de um planejamento financeiro. Ou seja, se a gente tivesse que fazer bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, né, numa planilha Excel, ou mesmo no caderno, não precisa ser em Excel, você pode fazer num caderno, não tem problema. Desde que você tenha o controle e o planejamento, ótimo. Não interessa como. Existem aplicativos, né, nos
nos nossos fascículos que estão na plataforma. Existem, inclusive, algumas sugestões de aplicativos para vocês analisarem, e todo dia saem novos, né? Então, o importante é que haja o comportamento, o hábito do controle, do planejamento e do controle, né? Mas, então, no primeiro bloco lá do nosso planejamento, vem a renda, né? Ok, ou seja, o quanto a gente recebe, não é isso? E aí, quando a gente pergunta, geralmente a gente pergunta, e o segundo bloco? Né? Então, a resposta que a gente mais recebe é: são as despesas, são os gastos, né? Então, o quanto eu recebo, o quanto eu gasto, e aí eu continuo. Só que o que a gente propõe aqui é bem diferente disso. Bem, não, mas é diferente disso, porque é baseado naquela linha de comportamento ideal que a gente conversou nas aulas, nos vídeos passados, né? Nós não vimos que o comportamento ideal é receber, assim que receber, né? Trabalhar, receber, assim que receber, já guardar, já reservar. Então, o nosso planejamento financeiro tem que seguir a mesma sequência. Ou seja, o segundo bloco do meu planejamento financeiro deveria ser o quanto eu vou reservar. Então, eu tenho lá a minha renda, mês a mês, e dessa renda, mês a mês, o quanto eu vou reservar? R$1 por mês? 5, 10, 30, 50, 1% da minha renda, 10% da minha renda? Não sei, isso varia, é a realidade de cada um. O fato é que tem que ser alguma coisa que você consiga realmente fazer e faça todo mês. Ou seja, recebeu, esse dinheiro não existe. Essa reserva é um dinheiro para ser gasto futuramente, ou para manter a sua segurança financeira, ou para pontos de conquista, não sei, mas é para o futuro, não é para agora. Esse dinheiro não existe. E aí sim, lá embaixo, você adequa os seus gastos. Então, você sabe o quanto você recebe, vai receber mês a mês, você já reservou, já tirou a sua reserva daquilo que você pode gastar, e aí você administra os seus gastos ali. E lá no final, o último bloco é o resultado. Para a gente entender um pouquinho mais, as nossas rendas são as rendas fixas. Então, o que é renda fixa? É aquilo que eu recebo todo mês, né? O meu salário é uma renda fixa. Um aluguel, se eu tenho um aluguel do imóvel, de alguma coisa, e é mensal, é uma renda fixa, né? As eventuais são aquelas que acontecem em alguns meses, eventualmente. Por exemplo, meu 13º é uma renda eventual, que pode ser 2 vezes por ano, se for parcelado, né? Pode ser no final do ano de uma vez só. O meu 1/3 de férias, né? Se eu sou registrado, tenho meus direitos CLT, eu tenho um abono de férias, é eventual. Eu não sei exatamente que mês que eu vou estar de férias, mas eu tenho um abono a mais, que é uma renda a mais. E as imprevistas. As imprevistas, basicamente, no planejamento ela parece zerada, porque se ela é imprevista, eu não sei o que é, se vai vir e quanto é. Né? Mas, de repente, eu tenho, sei lá, um vaso aqui que alguém se interessou, anunciei e vendi. É uma renda que não estava prevista, então ela entra ali. Ou eu, sei lá, achei dinheiro, ganhei algum prêmio, alguma coisa que aconteceu, é uma renda imprevista. E fica aqui o toque de que, se é uma renda imprevista em que eu não esperava, ela deveria entrar automaticamente nas minhas reservas. Por quê? Quanto mais rápido eu acumulo, amplio minhas reservas, mais rápido eu trago aquele ponto de liberdade financeira, de autossustentabilidade financeira, para perto do meu presente. Lembre-se disso, né? Então, quer dizer, eu posso gastar? Pode, mas não deveria. Você deveria trazer o seu ponto de liberdade financeira para perto do seu presente, e aí sim você tem maior liberdade de gasto, ok? As reservas, a gente tem basicamente a reserva emergencial, que é aquela que você não tem escolha, a gente vai falar disso daqui a pouquinho em outro slide, né? A de sobrevivência, a existencial e a de pontos de conquista. Nós vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco. Os gastos também seguem a linha das rendas, né? Então tem o gasto fixo lá, tem, sei lá, conta de energia elétrica, conta de água, né? Parcela do meu imóvel, seja aluguel, seja parcelamento, endividamento, alguma coisa assim. Eu tenho escola dos meus filhos, ou a minha faculdade, o meu curso, alguma coisa assim, são aquilo, gastos que acontecem, desculpa, todo mês. Os eventuais também, né? Então, por exemplo, renovação de seguro,
o IPVA do carro, né? Alguma coisa assim, são em alguns meses do ano, né? E os imprevistos, né? Aquilo que a gente não sabe o que é. Mas, diferente do imprevisto na renda, a sugestão que eu sempre faço é que o imprevisto no gasto não seja zero. Ao contrário, que haja um valor mínimo que seja, mas haja um valor ali. Por quê? Porque se acontecer, e acontece, a probabilidade de acontecer gastos imprevistos é maior do que a de rendas imprevistas, né? Se acontecer, pelo menos você já tem ali no seu planejamento uma reserva para aquilo. Então, vamos imaginar que você reserve como imprevisto no seu planejamento R$ 50 por mês para gastos imprevistos, né? Então, e tomara, né, que o destino, o Papai do Céu, permita ali que em janeiro você não precisou, você não teve nada imprevisto, você não precisou daqueles R$ 50. O que a gente sugere? Que você passe esses R$ 50 para fevereiro. Então, fevereiro você fica com um imprevisto, né, reservado, esse dinheiro precisa existir, né, claro, de R$ 100. Ah, não precisou de R$ 100 e vai passando. Se tudo der certo, lá no final do ano você tem R$ 600 reservado que você não precisou utilizar. Mas se você tiver um imprevisto, por exemplo, de R$ 40, você não precisa mexer no seu orçamento, no seu planejamento, porque já estava previsto ali, ok? E os resultados do planejamento, ele envolvem o quê? O previsto, né? O que é o previsto? São os valores totais. Quando eu monto o meu planejamento, então, quer dizer, vai sobrar ou não vai sobrar? Então, isso é previsto, é planejado. E o realizado, que é aquilo que, periodicamente, né? O ideal seria até diariamente, mas pelo menos semanalmente, que não pode ficar mensal, bimestral, para eu olhar o meu planejamento, porque senão isso não vai funcionar. Então, pelo menos você tem uma rotina de semanalmente olhar aquilo ali, né? Colocar as suas contas, o real, o que aconteceu, a conta de energia elétrica, você colocou lá que você gastaria R$ 50 por mês de energia elétrica baseado nas contas anteriores. Mas veio 45 ou veio 51, não sei. Então, quando você vai lá e coloca efetivamente, essa conta vai dar o realizado. E aí, efetivamente, você vai ver o quanto você está próximo ou distante do seu planejamento previsto. Isso é importante para a sua estratégia financeira. Ok? Em matéria de reservas, nós temos a reserva emergencial, que essa é obrigatória. Então, eu digo que, enquanto você não tiver essa reserva emergencial formada devidamente, você não deveria fazer nada super. Nada. Essa é a sugestão, ok? Mas a decisão sempre é de cada um, ok? E como eu monto, qual é o objetivo da minha reserva existencial, né? Qual é o montante, né? O ideal é que você tenha 3 a 6 meses, o ideal 6 meses, claro, do seu gasto mensal. Então, quando você fez o seu planejamento, você viu lá qual é o seu gasto mensal. Viu, meu gasto mensal é de R$ 1.000, R$ 2.000 por mês, aquilo que eu realmente preciso para me manter. Tá? Então, se o seu gasto é de R$ 1.000, a sua reserva emergencial, o ideal é que ela seja entre R$ 3.000 e R$ 6.000. Isso garante que, se você perder o emprego, se você não puder trabalhar, sua fonte de renda cessar ou for interrompida por algum motivo, né, que é possível acontecer, né, pelo menos você tem de 3 a 6 meses para pensar o que fazer, diminuir o seu custo, procurar uma nova fonte de renda, fazer alguma coisa. Okay? Então, isso aqui, gente, é primordial. Bem, antes de qualquer coisa, aí não há escolha. Okay? Se você não tem isso, comece já. Tá bom? Depois vem a reserva de sobrevivência, que é o quê? É pelo menos 12 meses, o ideal talvez 18 meses de reserva lá para você ficar efetivamente tranquilo. Porque 6 meses, principalmente hoje, por exemplo, ainda não começou, mas nesse pós-pandemia, final de pandemia aqui, talvez em 3, 6 meses, a gente vê muitos casos em que não se consegue um novo emprego. Não é? Então, o ideal é buscar que você tenha 12 a 18 meses para você ter uma certa tranquilidade aí existencial, tanto pessoal como familiar, ok? A partir daí, a gente vem para a reserva existencial.
qual que é a reserva existencial? É aquela que busca um montante para uma renda passiva. É o que a gente costuma chamar de aposentadoria. É um montante, né? Eu não estou falando da aposentadoria oficial do INSS, eu estou falando de uma aposentadoria que nós mesmos nos garantimos, um montante em que, utilizado com inteligência financeira, não é isso? Com estratégia financeira positiva, me dá um rendimento, um retorno financeiro que me sustenta e a minha família também. Então, é esse montante que tem que ser buscado. E a quarta são as reservas para pontos de conquista. A minha estratégia para conseguir o quê? Comprar, adquirir coisas materiais. Talvez até não materiais, uma viagem, por exemplo, um curso no exterior, alguma coisa assim, curso, uma pós-graduação, né? Então, quer dizer, na linha geral, em linhas gerais, é assim que você precisa priorizar as suas reservas. Ok? Isso pode variar de um para outro? Pode variar. Não ser emergencial, as outras podem até variar um pouco, desde que você tenha certeza e disciplina do que você está fazendo. Ok? Bem, baseado na linha de comportamento ideal que a gente viu, de trabalhar, receber, guardar, e nosso planejamento já está adequado para isso. Comprar o necessário, pagar sempre o necessário à vista, né? Procurar não utilizar o crédito. Comprar o supérfluo, planejado, que está lá no nosso planejamento que a gente acabou de montar, não é isso? Pagar o supérfluo e, com isso, aumentar a reserva, não é? Vem a questão do investimento. Uma vez que eu já estou com as minhas reservas, eu tenho os meus investimentos, eu tenho que potencializar essas reservas. Tá? E quando falamos em investir, quais ideias que geralmente vêm à nossa mente, né? Quando procuramos uma opção de investir, a gente pensa em receber dinheiro, ou seja, multiplicar dinheiro. Não é isso? Mas existem outras coisas que precisam ser pensadas, né? Nós devemos buscar 3 coisas. Primeiro, segurança. Tá? O ideal, é claro, é que eu invista e que eu tenha um retorno. Mas existem investimentos, como ações, por exemplo, que são investimentos de risco, onde eu posso investir e sair com menos dinheiro do que eu coloquei. Então, eu preciso pensar nisso e ter essa ideia da segurança das opções que eu estou avaliando para eu investir. Ok? Outra coisa que eu preciso pensar é na liquidez. Ok? Então, dependendo, por exemplo, se é a minha reserva emergencial que eu estou investindo, e eu sei que a qualquer momento eu posso precisar, eu não posso, ou não devo, né? Nesse caso eu não posso mesmo, investir em uma opção, numa aplicação, em que eu não possa sacar esse dinheiro, eu não possa realizar esse dinheiro rápido. Por exemplo, eu posso, com a minha reserva de liquidez, uma opção de investimento é empreender, né? Então eu compro, sei lá, algum produto, né, para revender e ganhar dinheiro com isso, ok? E aí eu pego toda a minha reserva emergencial, compro esse produto. E amanhã eu preciso do dinheiro total porque, sei lá, descobriu algum problema grave de saúde, aconteceu um acidente. Será que eu consigo vender esses produtos de hoje para amanhã? Mesmo que eu venda, será que eu vendo com lucro? Será que o custo de entregar tudo de uma vez, tudo isso, ou seja, é um investimento em empreendedorismo que talvez não tenha a liquidez que eu precise para investir em a minha reserva. Isso precisa ser analisado também. E a rentabilidade, né? Então, eu preciso analisar se a minha rentabilidade, a gente vai até fazer em vídeos posteriores aqui, futuros, algumas atividades, algumas reflexões sobre isso, mas eu preciso ver se a rentabilidade ela é realmente boa, né? Não é porque ela é uma rentabilidade positiva que ela é boa. A gente vai ver isso futuramente aqui em outros vídeos, né? E se ela é alta demais, peraí. Geralmente, quando a rentabilidade é alta demais, o risco também costuma ser alto demais. Então, gente, para ter essas 3 coisas, né, em investimentos, é difícil ter num mesmo canal. Ok? É muito difícil ter isso no mesmo canal. Então, é preciso diversificar. E aqui, nosso curso não é um curso para formar investidores, até porque isso não é assunto, em teoria, detalhadamente, para se tratar em escola.
não é? Com crianças e adolescentes. Mas fica aqui a orientação de que vocês procurem conhecer melhor o mercado financeiro e outras opções de investimento, que não sejam só o mercado financeiro. O Luiz já deu lá um exemplo de comprar um terreno, ou comprar um imóvel na planta, ou fundos, ou mesmo, sei lá, vender brigadeiros, são, né, opções de investimento fora da caixinha. A gente precisa ter o quê? Criatividade. Então, as habilidades esperadas de um investidor, a primeira coisa é a segurança, ele saber que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque a cesta pode cair, virar e tudo pode se perder de uma vez só. Então, o investidor, ele precisa ter conhecimento financeiro básico, né? E quanto mais avançado, melhor. E eu não estou falando de ser um economista, um contador, eu estou falando de procurar informações de qualidade em livros, em vídeos de instituições confiáveis, né? Precisa ter conhecimento de mercado, né? O que a gente chama de mercado? Como é que funciona as ações, os fundos, a poupança, os bancos, como é que funciona tudo isso, né? Para que ele possa analisar o que realmente é seguro ou não. Ele precisa ter uma análise de cenário, né? Como é que está a economia? Nós vimos lá o PIB, né, subindo, descendo, como é que está tudo isso, quais são as projeções para os próximos meses, para os próximos anos, dependendo do que ele vai investir, né? De repente ele vai investir em imóveis, mas os imóveis estão em alta, estão na bolha, né? Estão no nível lá em cima, e a tendência nos próximos anos, na verdade, é o preço cair. Será que agora é a hora de investir em imóveis, né? Habilidades de negociação é importante, não é aceitar o que todo mundo está te falando, o gerente do seu banco falar, isso aqui é a melhor coisa com a taxa tal. Será que não tem uma taxa melhor? Será que não dá para negociar melhor? Quando a gente está empreendendo, né, comprando para revender ou produzindo para revender, a habilidade de negociação é primordial, né? E o empreendedorismo, esse espírito empreendedor, né, ele é importante. É claro que tem que ser um conceito sólido, não é? Não é só saber fazer o brigadeiro, o melhor brigadeiro do mundo, saber fritar e cozinhar é a melhor coisa do mundo. Não é isso, né? O empreendedorismo ele envolve muito mais coisa, inclusive de gestão, né? De produção, gestão de pessoas, gestão de venda, gestão de cliente, que precisa ser buscada. Existem várias instituições aí que podem ajudá-los nisso, né? Precisa ter objetivos e determinação, né? Esses objetivos precisam ser, e aí planejamento de novo, né? De médio e longo prazo, não é ficar rico para amanhã. Ficar rico para amanhã você pode tentar jogando na loteria, mas o risco é grande de você não conseguir, não é? Então precisa ter objetivo e determinação e ousadia e principalmente criatividade para investir, não é? Porque, como eu falei, não é só aceitar. Eu vou no banco, aí o gerente, né, Luiz? O gerente me oferece a opção que dá 0,6, 0,5. Né? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou potencializar? Não é só isso que existe. Existem muitas outras coisas que precisam de conhecimento, busca e criatividade, né, Luiz? É isso mesmo, Nassir. E olha que aula boa, né? Então, gente, para se alcançar tudo isso, acho que para a gente fechar aqui, então, esse lindo momento aqui, esse quarto momento, tudo isso sempre feito com decisões conscientes, decisões inteligentes que requerem estudo e reflexões para a gente ter uma boa estratégia, que também é tratada como planejamento, para alcançar os nossos objetivos, com segurança, com controle ou estabilidade, e que a gente possa, então, potencializar para aí sim, voltando ao começo da nossa aula, ter um bem-estar, ter um bom projeto de vida e ter uma boa existência. É isso aí, Nassir. Muito boa essa aula, viu? Legal, legal. É isso aí. É aquilo, né? As nossas aulas, nossos vídeos, por isso que é importante que sejam assistidos vídeos na sequência correta, né? Porque elas vão se conectando e vão se expandindo cada vez mais, né? Então, evitem aí, espero que vocês não tenham feito isso anteriormente, mas evitem pular vídeos, né? Esse assunto me interessa mais. Por quê? Porque a gente sempre vai estar conectando com alguma coisa que a gente já falou lá atrás, ok? E é claro, né? Quando a gente fala em investimento, né, Luiz? É importante ter o dinheiro,
primeiramente, isso a gente já falou, né? Como é que a gente garante o nosso dinheiro? Reservando a partir do momento que a gente recebe, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, e como tratar desse dinheiro, como ele se valoriza ou se desvaloriza, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Então, a gente precisa fazer com que esse dinheiro cresça. Não é isso? Então, é o que eu tinha para falar para vocês. A gente nos vemos aí no próximo vídeo para falar como potencializar o poder de compra do nosso dinheiro, tá bom? Luiz, obrigado de novo pela parceria. Nos vemos daqui a pouquinho. Até logo, gente.